isso que eu quero, Deus. Simplesmente te amar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Essa noite vieram aqui para adorar a Deus, Você pode cantar mais uma vez? Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é outra vez, simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje diga pra ele, simplesmente te adorar. Era tudo que ela queria, essa mulher. Ela invadiu uma festa para onde ela não foi convidada. Montaram um almoço, uma refeição, onde ela descobriu que Jesus estaria. E quando ela descobriu que ele estaria lá, ela disse: eu vou lá. Assim como vocês falaram assim, eu imagino. Eu tenho certeza que aquele congresso vai ser uma bênção. Jesus vai derramar poder naquele lugar. Eu vou lá. Ela não saiu vazia. Ela olhou ao redor da sua casa e começou a procurar um presente para Jesus. Ela queria dar para ele algo de valor. E o que ela tinha de mais precioso era um perfume dentro de um vaso de alabastro que estava guardado. Talvez estivesse ali para um momento, talvez fosse uma economia que ela estivesse mantendo ali para alguma emergência, talvez tenha sido um presente de alguém muito especial, mas o fato é que era algo de valor. E ela disse: se é precioso, Jesus merece. Aleluia. E ela levou, entrou a porta dentro, num ambiente machista, só homens sentados à mesa, e o chefe da casa era Simão. E Jesus estava sentado ali à mesa. De repente ela vem por trás, porque eles ficavam assentados no chão, a mesa era muito baixa e os pés para trás. E ela chegou por trás. Ela se ajoelhou e ela começou a chorar aos pés dele. E ele não olhou para trás e ela continuou chorando. Tudo que ela queria era adorar ao Senhor Jesus. Que a Bíblia diz que ela chorava, lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugava com os seus cabelos. E depois ela passava o perfume nos pés dele. E quando aqueles fariseus, quando aqueles homens viram aquilo, eles a criticaram. Não pense que a sua adoração vai ser sempre elogiada. Vai ter sempre alguém do seu lado para dizer que você está fazendo errado.
Eles criticaram o próprio Deus. Eles disseram: se ele fosse profeta mesmo, ele saberia quem é essa pecadora, porque ela não tinha nem nome, ela era só pecadora. Talvez ela fosse aquela vadia, aquela vagabunda que nenhuma mulher quer convidar para sua casa, porque ela dava em cima do marido de todo mundo. Talvez ela fosse a piriguete que passa na rua com um shortinho cavadinho. Quando você passa, você olha para lá e puxa seu marido, seus filhos, sua família, não quer nem atravessar do mesmo lado. Talvez ela seja alguém que você conheça. Talvez ela seja você no passado. Talvez ela seja até alguém que você é. Mas eu quero dizer que seja quem for essa mulher, Jesus Cristo tem o poder de transformar a vida dela. Jesus pode. E ele, conhecendo o pensamento daquele homem, ele disse para ele: Simão, você não sabe de nada. Deixa eu contar uma ilustração para você aqui. Tinha um homem, ele era um credor e ele tinha duas pessoas que o deviam. Um devia 500 dinheiros e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha como pagar, ele perdoou a dívida dos dois. Me responde uma coisa: quem foi que amou mais o credor? Simão disse: aquele que devia mais. Jesus falou: pois é, eu entrei na sua casa, você não me deu óleo para me ungir, você não lavou os meus pés, você não me recebeu com hospitalidade. Jesus estava dizendo: você não fez nada que um bom anfitrião faz. Nem parece que eu sou o seu convidado de honra. Por que você me chamou aqui? Para ficar bem na fita? Para as pessoas verem que o profeta popular está dentro da sua casa? Para verem que você é importante? Por que você me convidou? Eu cheguei aqui e é como se nada tivesse acontecido. Parece que ninguém percebeu. Mas essa mulher, ela entrou e ele começou a dar testemunho dela. Porque até então Jesus estava estático no mesmo lugar e ela estava ali chorando, lavando seus pés com as lágrimas e com um perfume caro, e Jesus não se movia. Mas quando ele se move, é para dar testemunho dela. Quando ele se manifesta, é para falar dela para todos aqueles que olhavam para ela com discriminação. E Jesus falou: ela não para de beijar os meus pés, ela não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas e ungir com esse unguento. Quem muito é perdoado, ama mais. E eu fico pensando na atitude daquela mulher naquele momento. E se eu pudesse dar um título a essa passagem, eu não daria a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Eu diria: a mulher que só tinha olhos para Jesus. A mulher vencedora, a adoradora, que só tinha olhos para Jesus. Porque quando ela entrou ali, ela não quis saber de ninguém. Ela não quis saber dos olhares de reprovação. Ela não se importou com o que os outros iam pensar. Ela simplesmente queria adorar a Deus. Ela queria uma oportunidade. E ela agarrou essa oportunidade com todas as suas forças. Ela entrou ali como uma pecadora, mas ela saiu dali como uma adoradora, perdoada, liberta. Jesus, como se não bastasse falar dela, ele olha para ela, olha nos olhos dela e diz: minha filha, você é livre, você está perdoada, vai em paz. Não é bom ouvir isso, gente? Você é livre, você está perdoada, vai em paz. Diz para alguém que está do seu lado: você é livre, mulher, você está perdoada, vai em paz. Você está pronta para brilhar no mundo? Resplandeça a sua luz diante do mundo, para que vejam as tuas obras e glorifiquem o teu Pai que está nos céus. Jesus deu testemunho dela, Jesus falou com ela, porque Jesus sempre se dirige aos verdadeiros adoradores.
para dizer, mas eu resolvi mudar de ideia depois que o pastor Josué trouxe essa mensagem. Então eu vou ler o tópico 7 da mensagem dele e vou usar aqui para contar a história da minha vida para vocês. Ele disse: enquanto você estiver tentando me mudar, o Espírito Santo continuará na arquibancada apenas assistindo sua falta de sabedoria. Toda mulher que tenta roubar o lugar do Espírito Santo se frustra, porque o único que pode mudar alguém é Deus. Isso são palavras de um marido muito aborrecido, como o meu estava. Eu sou casada há 19 anos. Aos 17 anos eu comecei a namorar com um rapaz que eu vinha descobrir que era viciado em drogas. Só que ele era filho do pastor. E eu pensava, não é possível que o filho do pastor esteja passando por uma crise como essa. Deve ser algum engano. E fui esticando, e fui levando, e fui caminhando, e fui me apaixonando cada vez mais, até que um dia não deu mais. A verdade veio à tona. Ele me confessou tudo, que ele era viciado há anos em cocaína e maconha. Só que a essa altura nós já estávamos fazendo planos para casar. E eu falei, eu vou encarar isso, ele vai mudar, eu vou conseguir mudar o meu noivo, meu namorado, meu noivo, eu vou conseguir. Eu sei que se ele me amar o suficiente, eu vou estar do lado dele e eu vou conseguir que ele mude. E queridas, acreditem, eu tentei de todas as formas, mas não consegui. E entre idas e vindas, nós namoramos e noivamos e nos casamos em 5 anos aproximadamente. Perto do casamento, o Odilon teve uma libertação momentânea. Eu tive todas as confirmações que você possa imaginar de Deus para me casar com o Odilon. E o Senhor sempre dizia, Ele vai fazer a obra junto com você, Ele vai viajar com você, Ele vai ser um pastor. Eu tenho uma promessa na vida dele, eu me agarrei nessa promessa. Eu não aconselho ninguém aqui a namorar, nenhum viciado, ou dar continuidade ao namoro com uma pessoa com problemas dessa natureza, mas eu especificamente tive uma direção de Deus e eu já estava envolvida com ele. Nós nos casamos no dia 9 de dezembro de 1995. E eu lembro muito bem que naquele dia eu fiquei com medo que ele não fosse, porque ele tinha tido uma recaída semanas antes do meu casamento. E nós nos casamos, fomos viver a nossa vida. E na primeira semana de casamento, ele olhou para mim e disse assim: Êxodo, você quer continuar casada comigo? Então eu quero te dizer uma coisa, olha bem nos meus olhos. Eu nunca vou largar a cocaína. Eu já tentei durante todos esses anos da minha vida. Já faz 10 anos que eu vivo assim. Minha mãe já orou por mim, tudo quanto é pastor já orou por mim. Eu já passei por casa de recuperação. E não adianta, que eu não vou conseguir. Se você quiser ser minha esposa, você vai ter que se conformar com isso. Durante todos os dias, queridas, do meu primeiro ano de casamento, o meu marido chegou em casa 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Tinha dia que eu sofria tanto, que eu chorava tanto, que eu vomitava, eu passava mal, sozinha dentro de casa. Mas alguma coisa me fortalecia, e era o Espírito Santo, para que eu não fosse correndo para a casa dos meus pais contar para eles. Porque eu pensava assim, quando meu marido foi liberto, o meu pai e a minha mãe não podem estar contaminados. Eles precisam aceitar o meu marido liberto. Não podem ter ressentimentos, então eu não vou contar para eles o que eu estou passando. Embora eles soubessem e estivessem orando para mim em segredo, orando por mim em secreto, os pais do Odilon, os meus pais e todos os meus intercessores
eu não falava com ninguém. Eu tinha uma amiga com quem eu me abria, que era a irmã Sara, uma mulher mais velha, uma mulher experiente, que já havia sofrido muito na sua vida, no seu casamento, e ela sabia exatamente o que eu estava passando, e eu ligava para ela nas madrugadas, e ela só largava o telefone quando o Odilon entrava a porta dentro. Tinha vezes que eu dizia: Espírito Santo, me revela onde ele está, porque eu sinto que ele vai morrer. Aí eu saía de casa e ia procurar o Odilon nos lugares que eu achava que ele poderia estar possivelmente. Já busquei ele em Boca de Fumo. Já busquei ele na casa de amigos, onde ele estava ali passando a noite cheirando como um animal. Às vezes ele ficava dias nessa situação, sem tomar banho, totalmente entregue nas mãos do diabo. Eu sei que tem gente aqui que sabe exatamente do que eu estou falando, porque já viveu ou vive isso com alguém muito próximo. Mas eu não cansava de tentar fazer o Odilon mudar com as minhas próprias forças. E eu não estava percebendo quando eu estava tomando o lugar do Espírito Santo. Teve uma vez que a gente brigou tanto, mas tanto, queridas, que a vizinha foi lá no meu sogro, escreveu uma carta e mandou para ele, a minha vizinha de parede com parede, e falou assim, a carta dizia assim no começo: Pastor José Santos, eles vão se matar. E detalhou as nossas brigas. O Odilon não me agredia fisicamente, mas verbalmente nós nos agredimos direto, porque eu não tinha um pingo de sabedoria. Eu era muito nova, eu era uma mulher rixosa. Meu sogro chamou a gente para conversar, e quando a gente chegou lá no gabinete, ele falou: Odilon, o meu sogro é também sogro do pastor Silas Malafaia, ele é pai da Elisete Malafaia. Ele chegou e falou assim: você já me viu gritando com a sua mãe, meu filho? O Odilon falou: não, papai. Ele chegou para mim e falou: Estela, você está acostumada a ver os seus pais gritarem? Eu falei: toda hora meu pai grita, minha mãe grita lá em casa, todo mundo grita. Porque todo mundo é nordestino, a gente está acostumado a gritar. E o seu filho acha que eu estou gritando com ele toda hora que eu falo um pouquinho mais alto. Já gritando. Se eu fizer uma cara feia, ele acha que eu estou querendo mandar nele. Mas às vezes eu queria mesmo, sabe? E eu queria que ele fosse transformado pelo poder do meu amor. Eu jamais conseguiria. E quando o Odilon chegou para mim e olhou nos meus olhos e disse: eu nunca vou mudar, desiste de mim, ali caiu a ficha. Ali eu entendi que definitivamente eu não tinha mais armas para usar naquela batalha. Não minhas, não armas naturais, não armas que eu estivesse usando até então, que eu precisaria buscar essas armas em Deus. Ali o Espírito Santo me mostrou tudo. E eu entendi que para trazer o céu para dentro da minha casa, eu precisaria ser a adoradora que Deus me chamou para ser. Porque até então, eu era apenas uma cantorinha que subia nos púlpitos para cantar bonitinho, mas não vivia de fato o que eu cantava. Porque um verdadeiro adorador, ele traz o céu para dentro da sua casa, e não existem cadeias que resistam a uma verdadeira adoração. Não por muito tempo. E eu lembro que àquela altura eu já estava preparando o meu novo CD, que seria o Tira-me do Vale. Na verdade era o meu primeiro CD. Eu tinha gravado um disco, um vinil. Lembra do vinil? Quem é da época do vinil aqui? Pois é, tá bem solto. E o meu primeiro disco era esse vinil, que a gravadora não chegou a lançar na época. E aí uma outra gravadora me fez uma proposta no meio desse furacão todo que eu estava vivendo, e eu fui gravar um disco chamado Tira-me do Vale. E na preparação desse CD, eu estava vivendo o pior vale da minha vida. Eu estava vivendo o pior momento da minha vida. Lágrimas solitárias, lágrimas de dor, de angústia, de tristeza, de desespero.
achando que Deus estava olhando para todo mundo, menos para mim, e que em qualquer vale Ele estava presente, menos no meu. E eu lembro que eu olhei para meu esposo e disse assim: eu não vou desistir de você. E a partir daquele dia eu mudei de atitude. Eu decidi que eu seria a melhor mulher do mundo. Eu decidi que eu ia aproveitar cada dia da vida do meu marido. Eu decidi que ele ia querer voltar para casa. Então eu disse para ele assim: a partir de agora você não usa mais droga na rua, você vai usar em casa. Porque eu não quero que você morra, eu quero que você